Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso estudo semanal, nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles. Nós estamos estudando momentos de saúde e consciência através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco. E hoje, na companhia dele... Eduardo Araújo, muita paz a todos. Eduardo Araújo, Sarado da Silva, Malhado. Ela fez questão de fazer de novo, né? Tá certo. Regina Célia também sarada. Ah, que Jesus lipada, nos conduza, gripada. É lipada ou é gripada? Eu pensei que era lipoaspiração. Não, eu falei lipada. Lipada já estou há muito tempo. E euzinha, Maria de Fátima Miranda, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 6 da segunda parte, que vai falar sobre culpa e consciência. Nós estamos iniciando o capítulo, Eduardo. Você vai lendo aí que eu estou passando aqui para a Regina Célia. Tá bem. Então, no primeiro parágrafo, ela diz assim: a culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação de conflitos. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Olha, isso aqui é muito profundo, tá muita coisa. Vou aguardar a Regina pegar o material aí, porque nós vamos ver que tudo tem uma função. Nós precisamos nos arrepender, reparar, para depois nos arrepender, expiar e depois reparar. Mas no processo de arrependimento, a culpa, ela tem uma significação. Ela só não deve ser extrapolada. Não é isso, Regina? Sim, a culpa sempre tem ali uma raiz, né? Mas ela não pode ser... a gente não pode ficar presos a correntes, né? Como acorrentados. Aquilo, porque a culpa geralmente, né? Ela vem de um passado que muitas vezes nós não lembramos. Mas aí ela está ali presente e se apresenta através das culpas, né, que sentimos. O detalhe da culpa, porque olha, você não se arrepende de algo que você não tem consciência que você agiu. Sim. E quando você se depara com algo que você tem certeza que você agiu, bate aquela coisa interior que a princípio é aquela frustração, sabe, que você não tem como fugir. A frustração é pelo fato de você não poder mais voltar atrás, acontecer o ponto. Aí você sente-se culpado quando você olha em volta e vê as consequências. Isso vai trabalhar o arrependimento interior. O que nós precisamos refletir diante do que a Joana nos ensina é que quando você detecta essa situação equivocada e bate a frustração, e você vê as consequências no entorno e assina embaixo da responsabilidade, não é? Que é o nome mais saudável de culpa. Eu acho que é o nome mais ajustado para a culpa quando ela não descamba para o remorso. Porque quem assume responsabilidade movimenta-se para sanar as situações. Exatamente. Eu acho que o que a gente não pode é ficar preso ao arrependimento. Porque se você ficar preso ao arrependimento... que eu não presto, que eu não valho nada. Você não consegue sair desse ciclo vicioso. É verdade. Né? Então, o primeiro ponto na identificação do equívoco é a culpa. Mas essa culpa, imediatamente, você deve sacudir a poeira do sandália, olhar para cima, pedir a Jesus como você deve agir a partir de então. Exatamente. Aí você vai ser responsável de forma consciente numa transformação de melhoria. Exatamente. E todos nós já vivemos muitas existências, né? Então, naturalmente, não precisa ser nenhum adivinho, nem na cartomante Mãe Miranda, para saber que a gente praticou muitos erros graves no passado. Então, naturalmente, né, a gente já traz esculpido no inconsciente culpas que nós não temos consciência. É um sentimento de culpa. Uma coisa é eu fazer algo contra a Regina e me sentir culpado. Eu sei por que eu estou me sentindo culpado. A culpa inconsciente, o próprio nome já diz, você não sabe, você só sente.
Então você vê pessoas que elas trazem isso muito forte dentro delas e tudo elas se culpam. Qualquer coisa. É um sentimento que elas não controlam. Por quê? Porque é algo que vem de muito longe. É algo que as pessoas, normalmente, né, nós antes de reencarnarmos, passamos por momentos difíceis, muitas vezes em regiões umbralinas, trevosas, as nossas vítimas. A gente, às vezes, nós estamos encarnados nesse momento junto daqueles que foram as nossas vítimas. E estar na presença daqueles que foram as nossas vítimas mexe com a gente de uma forma que a gente não entende. Porque o cérebro racional, ele não consegue entender o porquê daquele sentimento. Mas por dentro, aquilo domina. Agora, esse sentimento de culpa, ele não é saudável mesmo, da forma como você está colocando, principalmente porque ele abre uma vertente para vitimização. Ele não é o sentimento de culpa não é saudável em momento algum, não, né? Pois é, o sentimento de culpa nesse aspecto que ele está colocando, porque quando você sente-se culpado, não é? É aquele sentimento que brota te convidando a uma reflexão e uma mudança. Mas quando você fica com sentimento, sabe, de carregar um balde de culpa, aí você termina se vulnerabilizando. E é uma estratégia do psiquismo para você se colocar no colo dos outros. Hã? Verdade. Entendeu? É tudo Verdade. muito sutil. A mente é muito, sabe, Jesus, misericórdia, que coisa mais linda. E o risco da culpa é porque ela nos coloca numa condição vibratória perigosa e abre brecha para processos obsessivos graves, né? Porque os obsessores, eles trabalham em cima da culpa e do remorso. Então, porque a culpa e o remorso pode ser até um início de despertar, né? Porque só sente culpa quem compreende que errou. Mas quando a gente alimenta a culpa e esse remorso, a gente se maltrata, a gente se aí já destrói. Já é cair ladeira abaixo. E aí os inimigos espirituais se aproveitam disso para dizer o seguinte, você tem que sofrer mesmo, você merece sofrer, você merece ser infeliz, a sua vida não vai para frente nunca, e a gente vai simplesmente, por mais que a gente não escute com os nossos ouvidos materiais, mas dentro de nós aquelas vozes, aqueles comandos dizendo você merece, você não presta, você tem que sofrer, a sua vida tem que ser infeliz, a gente vai agasalhando essas ideias e não são outros motivos que levam muitas pessoas, Regina, ao suicídio. Não, e vai ficando muito difícil quando você vai dando ouvidos, vamos dizer assim, a esse tipo de sentimento. Porque aí você leva esse sentimento para dentro e se você continuar nessa vibração, vai ser muito difícil sair. Então são casos realmente difíceis de obsessão, casos difíceis de serem curados, né? Quando você se alimenta desses sentimentos e não consegue mais sair. Não tem força, não consegue sair dele. Porque, olha, identificar a situação, observar as consequências, esse remorso, essa culpa imediata, é um lamento interior. Entendeu? Teve uma ação infeliz, impensada, abrupta, e passou. Daqui a pouco você dá conta, vai lá e olha, e você vê o entorno, as consequências. Aí vem o lamento interior. Ali você assume a responsabilidade. É o ponto inicial da culpa, que ele é saudável. Mas quando aí você, em vez de pensar, não, agora está aqui, e vamos adiante, o que é que eu posso fazer para melhorar? Sim. É Paulo de Tarso. Mas tem que ser quase que imediatamente, para você não... a chave ali, né? Senão alimentar. Porque senão você vira... Aí no remorso, eu estou vendo aqui, que o remorso significa remoer. Então, quando você começa a remoer, você começa a se desgastar emocionalmente, psicologicamente. Porque tem um detalhe. Aí o Eduardo lembrou dessas conexões no processo obsessivo. Nossos pensamentos, isso fica muito claro, principalmente nas obras do André Luiz, tem cor, tem cheiro, tem forma e tem peso. Então, você olha, o ser está caladinho, mas a mente não parou de pensar. Emite ondas, vibrações que se conectam. Então, quando nós entramos nesse estado de remoer, as emanações e as vibrações que partem dali, elas vão rastrear quem tem sintonia com aquele remoer. E vem aqueles espíritos. E aqueles que nos farejam, porque nós também, a nossa identidade são as nossas vibrações.
Nós somos rastreados na espiritualidade pelas vibrações que nós emitimos. Então eles nos encontram. E aí também começa um processo que você não ouve com o ouvido, não vê com o olho físico, mas essa conexão vibratória começa a se instalar e você começa a se imantar na densidade daquela energia do sofredor. E aí que começa o perigo, né? Aí que começa você a estar suscetível a todas essas influências negativas. Por isso, a necessidade urgente, né? E isso é importante para nós que estudamos o Evangelho, para nós que desejamos ser cristãos autênticos, aprender a nos liberar e a liberar o outro. Liberar a si mesmo não significa ser negligente e descumpridor dos deveres, mas é não ficar futucando, espetando. Se sua alma está ferida, num ponto onde você se sente vulnerável, porque tem uma frustração de algo que você reconhece que não deveria ter feito, não fica se espetando. Busca Jesus, é nisso que ele é muito importante incondicionalmente em todos os tempos de nossa vida. Porque na condição de médico ele vai cauterizar essas feridas emocionais psicológicas e nós vamos ter tempo de reunir recursos para superar aquilo tudo. Sim. Por pior que seja o nosso erro, né, e muitos de nós carregamos erros graves, a gente tem que entender que Jesus nos ensina que não devemos julgar. Se não devemos julgar o próximo, não temos que ficar julgando a nós mesmos. É tentar corrigir, porque Deus é misericórdia, então a gente sempre tem oportunidade. Eu tenho o caso no livro Voltei, do médium Chico Xavier, pelo espírito irmão Jacó, que é o Frederico Figner. Ele conta lá de uma situação em que eles estavam sendo levados por Dr. Bezerra de Menezes a uma colônia espiritual, e Dr. Bezerra disse que eles iam atravessar as zonas umbralinas, eram recém-desencarnados, e que todos se mantivessem em oração, não pensassem em nada ruim, porque isso poderia afetar, né, toda essa viagem que o grupo ia fazer. E aí um dos componentes do grupo, ele estava muito emocionado, né, com aquela situação, né, de estar sendo levado para uma colônia, aquelas cenas bonitas que ele estava entrevendo, só que ele tinha cometido um assassinato naquela encarnação. E no meio da excursão, né, em que o Dr. Bezerra conduzia eles, ele começa a ter uma crise emocional, uma crise de choro, e ele diz que não merecia, porque ele era um assassino. A culpa ainda machucava muito ele, né, por ter tirado a vida de uma pessoa. E aí houve todo um abalo no grupo, e o Dr. Bezerra diz o seguinte, que todos param, né, alguns espíritos das trevas começam a gritar, dizendo que criminosos não passavam. Foi um momento de turbulência, mas o Dr. Bezerra sabia como lidar com essas situações, e o Dr. Bezerra esclarece que realmente o nosso irmão tinha cometido um assassinato, mas que ele havia se arrependido sinceramente, e que nos 30 anos seguintes a esse evento, ele se dedicou, né, no trabalho do bem, no trabalho da caridade, e ele fazia jus por merecer o socorro daquela hora. E a gente lembra da epístola de Pedro, que o amor cobre a multidão dos pecados. Dr. Bezerra deixou claro que no momento oportuno ele poderia e deveria, né, resgatar aquele débito perante a lei. Mas quando a gente fala em resgatar um débito perante a lei, não quer dizer necessariamente que ele teria que reencarnar para ser morto por aquele que ele matou. Sim. Porque quantos médicos estão agora salvando vidas? Né? Quantos salva-vidas estão mergulhando no mar, arriscando as suas vidas para salvar banhistas? Quantos bombeiros entram em lugares com incêndio em que a chance deles também virem a desencarnar queimados ou por soterramento é enorme? Então a gente pode resgatar os nossos erros através do bem, da prática da caridade e do amor ao próximo, como Jesus ensina. Então a lei de Deus, ela é maravilhosa. Se nós sofremos mais do que a gente acha que poderíamos sofrer, muitas vezes é pela nossa rebeldia, né? Porque nós nos vitimizamos, nós achamos que nós não merecemos, nós não combatemos o nosso egoísmo, nosso orgulho, os nossos ódios, e aí a gente acaba sofrendo as consequências. Com certeza, é exatamente isso mesmo. Quer dizer, você não precisa sofrer as consequências da mesma forma que você praticou.
mas você pode, inclusive, atenuar ou resgatar de outra forma, fazendo o retardamento do nosso progresso somos nós que determinamos. Porque a lei é de progresso, não é de achacar o outro. Então, se você passou por uma situação e ali mesmo você fez a leitura, imediatamente é seguir adiante buscando os recursos. É isso que nós nos lembramos do Saulo. Saulo, durante um período, ele teve aquela conduta intempestiva, arbitrária, não é? Ele foi muito complicado. Mas quando ele teve a oportunidade de encontrar, de ter aquele colóquio com Cristo, que aí ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? O detalhe nosso é que a gente pergunta o que quer que faça, mas não quer ouvir o que ele manda fazer. Esse que é o problema. Quer fazer o que quer, né? É melhor nem perguntar. Pois então. Pois é. Aí a gente fica rodando em torno do próprio umbigo, toda noite faz a lista dos débitos e só vai se afundando neles porque não quer revisar o crédito. Pois é. É isso aí. Onde é que você parou a leitura? Começa do primeiro parágrafo, que aí você segue mais adiante. O que é? Eu só li os 2 primeiros. A culpa surge. Tá. Então, encontra-se. O terceiro parágrafo? É. Então, estamos aí no capítulo 6, né, do livro Momentos de Saúde e Consciência, na segunda parte, Momentos de Consciência, capítulo 6, Culpa e Consciência, terceiro parágrafo. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito, foi o que eu tinha dito anteriormente. Erros e crimes ocultos que não foram justiçados, ou em passado próximo, nas ações de extravagância ou da delinquência. Então, quer dizer, as nossas culpas, elas podem ter origem, e a maioria tem origem nas existências anteriores, mas algumas nós já praticamos nessa vida, não é? Porque, infelizmente, como espíritos muito atrasados que somos ainda, né, e como a minha fala anterior, o nosso grande problema é o orgulho e o egoísmo. Tem pessoas que falam: eu prefiro morrer a perdoar. Pessoas que têm prazer em odiar, prazer em se vingar. Então, a gente não vai colocar a conta, né, lá no passado. A conta é atual, é das escolhas presentes, Maria de Fátima Miranda. Pois é. Mas como o nosso íntimo é um balaio de gato, não é? Então, é necessário que nós saibamos arrumar tudo isso. É importante sabermos, porque aí, quando nós meditamos nisso, é para ajustar nossas lentes para fora. Porque normalmente as nossas lentes é de identificar no outro e julgar. Mas essa tormenta que nós carregamos, o outro carrega. E às vezes ele não tem nem noção, porque ainda não aflorou. Tá naquela, sabe aquela vibração que o espírito percebe, se aproxima e você não sabe nem que ele está do seu lado? Mas ele está ali. Então, existe a grande parte das criaturas ainda está num estágio de anestesia emocional, que não percebe essa luta que trava, porque o desejo de felicidade. Você imagina uma sementinha dentro da terra, ali bem apertadinha, aconchegada na terra, recebendo o calor do sol e a aguinha da chuva? Ela não faz ideia da florescência e frutificação, mas ela tende aquilo, mas ela não tem noção da importância daquela opressão interior, que é justamente para que a semente se dilacere, porque se a terra não ressecar, se a água não encharcar, aí a hora encharca e resseca, a casquinha se rompe, aí germina, não é? Eu sempre, quando eu fico refletindo essas coisas, eu sempre fico pensando: meu Deus, na pressão da terra, o brotinho como sofre para furar um cantinho, né, e sair até. Por isso que quem planta não pode colocar a sementinha muito profundo, porque senão não tem condições. Você coloca uma camadinha de terra só, para que no esforço de estourar a casquinha, ela já comece a crescer. Então, aqueles que nós vemos por fora, e às vezes eu ando na rua e olho certas coisas, eu digo: meu Deus, eu nunca vou me acostumar a ver gente agindo como bicho e sendo tratado como lixo. Eu posso encontrar um a cada passo. O olhar não fica, eu não consigo desviar o olhar. Entendeu? Ali dentro tem um processo de germinação que o ser não percebe. E naqueles que não estão visivelmente na sarjeta física, mas estão em sociedade na sarjeta moral, que imediatamente a gente já fica irritado porque a gente raciocina os efeitos das ações, que a gente lembre de ajustar esse filtro. Meu Deus, está num processo igual ao meu. Pois é, a gente não tem ideia
de como nós somos capazes de fazer florescer isso tudo dentro de nós. Nós não temos ideia. Passamos por problemas, por situações que a gente não imagina ou não acredita que vai acabar. Então, nós não nos acreditamos, não acreditamos em nós, não acreditamos em Deus, em Jesus, de que a gente é capaz. Que Ele mesmo disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós falamos isso, mas será que a gente acredita que nós somos deuses, que podemos fazer muito mais? E digo para você, nós só encontramos um pouco de quietude dentro de nós quando emitimos esse olhar para o outro. Sim. E é uma ponte, porque eu também não posso emitir esse olhar para o outro se eu não souber da importância minha em lidar com as minhas limitações. Exatamente. Mas é como um perfume. Quando você começa a lidar com a essência dele ali no íntimo do frasco, que é você, aí você estampa, naturalmente ele vai espargir para o outro, não é? Então, isso dá paz. Porque independente de como o outro se apresente por fora, você vai sentir a emanação do perfume que você já está trabalhando dentro de si. Verdade, é exatamente dessa forma mesmo, a analogia é essa mesmo. Interessante. E aí no próximo parágrafo, Joana diz uma coisa importantíssima, né, que aí nós devemos buscar. Ela fala, geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada, a fim de que os seus danos desapareçam. Então, a gente precisa buscar ajuda. Sim. Né? Seja com um profissional, um psicólogo, dependendo da situação, um psiquiatra, mas, sobretudo, antes de psicólogo, psiquiatra, buscar a espiritualidade. Busca a casa espírita, o atendimento fraterno, ou se você é evangélico, busca a sua igreja, busca o seu culto, vai na sua igreja católica, vai no templo budista, mas busque o lado espiritual. Essa é a parte mais importante. A partir daí você vai buscar a sua terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo. Tem psicólogos a baixo custo, tem lugares que atendem socialmente, as universidades cobram um valor bem mais em conta. Mas, sobretudo, busque a ajuda espiritual, Regina. É verdade, porque se você não busca ajuda espiritual, você não vai conseguir se liberar daquilo tudo que você acumulou. Porque chega um momento que é tanto acúmulo de coisa, é de culpa, é de raiva, é de ódio, é de sentimentos ruins, que uma hora você não consegue sair disso sem uma ajuda externa. Então você tem que trabalhar a parte espiritual, evidentemente, mas sem a ajuda externa você não vai conseguir sair, porque o acúmulo já está muito grande. Você não consegue sozinho se livrar disso. É verdade. Vamos ler mais um, Eduardo. Mas isso que a Regina falou, a gente já está no final, né? É importante que é buscar ajuda. Parar aqui. Porque muitas vezes as pessoas acham que elas resolvem tudo sozinhas. Pois é. E essa coisa de eu resolvo sozinho não é legal. Por isso que Jesus nos convidava a buscar ajuda. E ele dizia, confessai-vos uns aos outros. Não é você sair falando da sua vida para as pessoas, mas buscar um amigo verdadeiro. Não tenha dúvida. A lição do Cirineu na cruz, junto com Jesus, estava no script. Jesus colocou no script da passagem dele na terra o Cirineu, não porque Jesus precisasse do Cirineu, mas ele precisava, na condição de guia e modelo, deixar uma referência para nós de socorro. Ao Cirineu foi imposto carregar a cruz do Cristo. Mas Jesus se prevaleceu daquela imposição do soldado para dizer, olha, gratidão. Eu imagino o olhar de Jesus para o Cirineu. Porque tem a Amélia Rodrigues, ela comenta que o olhar do Cirineu para Jesus foi assim, Senhor, me desculpa, não é que eu não queira te ajudar, é que minha filha está muito mal em casa, eu tinha que chegar rápido. Aí quando ele chega em casa, a filha está curada. Pois é. E, diante disso, só nos resta agradecer a Jesus, pedir a Ele que nos dê força e coragem para superarmos nossos medos, nossas culpas e nos libertarmos. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.